Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos. E neste vídeo nós estaremos dando prosseguimento à nossa série, na qual eu estou te ensinando a criar um clone, ou seja, uma cópia do jogo Fruit Ninja aqui na Unity, utilizando também da linguagem C# de programação. E se você está gostando dessa série, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo antes mesmo de fazer qualquer coisa. E claro, se inscrevendo em nosso canal caso não tenha feito isso ainda, beleza? Então vamos lá. Nesta aula nós estaremos criando a lâmina do nosso game, ou seja, a ação de cortar a fruta. Como eu já mencionei nas aulas anteriores, é o nosso mouse que vai fazer essa função da câmera. Então, da câmera não, da lâmina. Então basicamente a gente tem que transformar o mouse numa lâmina, tá bom? Para que quando a gente passe ele muito rápido na tela, ele realmente faça esse efeito de lâmina e corte a fruta caso a fruta esteja no caminho do mouse, né? Na direção do mouse. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objeto vazio para ser a nossa lâmina. Então a gente vai criar aqui um objeto vazio que eu vou chamar de Blade, que seria... Não, Blade não é o caçador de vampiros, tá? Blade seria lâmina em inglês. Não sei porque que eu estou falando câmera, mas enfim, seria lâmina em inglês. Então, Blade, tá? Vai ser a minha lâmina, você pode dar o nome que você quiser. E aí uma coisa importante que a gente tem que analisar. Como o mouse ele vai ser a minha lâmina, ele tem que ter alguns uns pré-requisitos para que a gente consiga detectar algum objeto na cena. Ou seja, o mouse ele tem que ter um rigid body e um colisor acoplado a ele, porque quem já estudou, quem está estudando a Unity sabe que para a gente detectar uma colisão na cena, os dois objetos têm que ter colisores e pelo menos um deles tem que ter um rigid body anexado como um componente dele, tá? Então, como o nosso mouse ele vai fazer essa função de corte, a gente tem que adicionar nesse objeto que a gente criou esses dois componentes que eu mencionei. Então, primeiramente, a gente vai criar aqui um rigid body, a gente vai anexar um rigid body 2D, certo? E a gente vai anexar também um Cycle Collider. Então, vamos vir em Physics 2D e Cycle Collider 2D. Então a gente vai colocar esses dois componentes nesse objeto que está aqui na cena, tá? Agora, alguns detalhes importantes. Esse rigid body ele tem que ser kinematic, tá? Para quem não sabe, o kinematic ele não utiliza a força da gravidade, tá? Basicamente a velocidade do objeto na cena fica zero em todos os ângulos, assim a gravidade não é usada, tá? Então um rigid body que tem o body type do tipo kinematic ele não se mexe na cena. O que tem o tipo Dynamic, ele se mexe, né? Que é o caso até da fruta que a gente fez na aula passada. Com o Rigid Body Dynamic, a gente até arremessou ela para cima, né? Então vamos deixar Kinematic, porque eu não quero que esse ponteiro caia, por exemplo, né? E a gente vai diminuir esse raio aqui, ó. A gente pode botar 0,1 para ficar bem pequenininho, ó. Eu quero que ele fique bem pequeno mesmo na cena, tá? Um outro detalhe importante que a gente pode fazer é zerar aqui as posições X e Y, tá? Vamos deixar ele aqui no centro, ó. Olha só o tamanhozinho que ficou, tá vendo? Aqui a gente consegue ter uma noção. Ficou bem pequenininho, praticamente do tamanho do mouse mesmo, um pouco maior a circunferência, né? É isso que a gente quer. Agora, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente já tem um objeto que ele vai simular uma lâmina. Então a gente tem que fazer com que esse objeto siga o meu mouse, tá? Todas as vezes que eu clicar, eu tenho que fazer esse objeto onde quer que ele esteja parado, que ele venha parar na ponta do meu mouse e acompanhe a ponta do meu mouse, porque assim eu consigo detectar qualquer coisa que colida no meio do caminho. Então se eu fizer qualquer movimento com o mouse, como o colisor vai estar ativo bem na ponta do mouse, eu vou saber, né, se alguma coisa bater nele. No caso, se alguma coisa seria mesmo a nossa fruta, né? Então a gente vai criar aqui um script para começar a trabalhar essa lógica, tá bom? Do corte. Então a gente vai criar aqui em Add Component, New Script. A gente pode dar um nome, eu vou dar o nome de Blade mesmo, no mesmo nome do objeto. Você pode chamar do que você achar melhor, tá bom? E aí a gente abre para a gente editar. Beleza, então aqui estou com o script aberto. Lembra que eu falei aqui agora há pouco que o nosso mouse, na verdade esse blade, né, essa nossa lâmina, ela tem que seguir o nosso mouse. E para isso a gente vai trabalhar com o Rigid Body e o Cycle Collider. Então a primeira coisa que a gente já pode fazer é referenciar aqui na Unity
quais são, né, quem é esse Rigid Body e esse Cycle Collider desse objeto. Então, a gente vai criar aqui um Rigid Body 2D, eu vou chamar de Rig, e a gente vai criar também um Cycle Collider 2D, né, que são os dois componentes que a gente anexou a esse Game Object ali na Unity, né. Eu vou chamar aqui de Cycle Cool mesmo. Beleza, aqui no Start a gente vai passar esses dois componentes como parâmetro, né, dessas duas variáveis. Então a gente vai dizer que o Rig recebe o componente Rigid Body que está anexado nesse nosso objeto. A mesma coisa a gente vai fazer com Cycle Collider. Então Cycle Cool recebe Get Component Cycle Collider 2D. Beleza, ótimo. Agora, o que acontece, pessoal? A gente tem que entender a seguinte situação. Como quando a gente clicar na cena, né? Quando a gente clicar aqui na cena, essa nossa lâmina ela tem que automaticamente ir para a posição do nosso mouse. Para isso a gente vai ter que sempre estar checando, né? Quando a gente clica na cena. Então tem que estar rodando, né, essa lógica o tempo todo. Então a gente vai ter que fazer isso dentro do update, que o update é chamado a cada frame. O start é chamado uma vez quando inicializa o jogo, tá bom? Para ficar bem claro. Então aqui no update a gente vai fazer o seguinte check aqui para nós. If, opa, iPhone não. If input.get mouse button down 0. Else if input get mouse button up. Já eu te explico o que a gente está escrevendo. Tá, por enquanto isso aqui. O que rola? Aqui a gente escreveu duas lógicas que são as seguintes. Se eu pressionar o botão do mouse, ele vai executar alguma coisa. Ou então, né? Então se preferir, eu soltar o botão do mouse, ele vai executar alguma coisa que está aqui dentro, tá? Por que esse 0? Esse 0 indica o botão esquerdo do mouse. Se eu botasse 1, por exemplo, seria o botão direito. Então, eu quero o botão esquerdo porque é o padrão, né? Então, se eu pressionar o botão esquerdo do mouse na cena, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, para ficar bem claro, a gente começa a lógica do corte. E aqui, para a lógica do corte. Tá bom? Então, para não ficar muito bagunçado, eu vou criar dois métodos, um para cada caso, né? Um para iniciar e outro para parar a lógica, o corte, né? Então, eu vou criar aqui um void start cut, iniciar corte, né? E um outro void stop cut. Cut. Tá. Aqui no start cut a gente já pode fazer um teste, que é o seguinte. Testar se isso aqui está funcionando. Para isso a gente pode criar aqui uma variável pública chamada do tipo bool, chamada cut, isCut, né? Está cortando, cutting, né? Nesse caso, está cortando, né? E aqui a gente faz a seguinte lógica: se eu clicar com o botão no mouse, o isCutting é true. Se eu soltar o botão do mouse, o isCutting é false, certo? A mesma coisa a gente pode fazer até com o colisor. Cycle Cool recebe true. E aqui, Cycle Cool recebe false. Tá, ponto enable, porque senão ele vai dar erro. Aqui a gente está ativando ou desativando o Cycle Collider, tá? É como se eu estivesse clicando aqui, ó, nessa caixinha à esquerda aqui, ativando ou desativando o componente, tá bom? Então, beleza, a gente vai chamar isso aqui dentro agora, aqui o Start Cut, e aqui embaixo o Stop
Top Cut. Beleza? Então o que tem que acontecer agora, galera? Quando eu clicar com o mouse na cena, eu tenho que ativar essa variável aqui, que vai estar falsa, né? A gente ativa ela. E quando eu soltar o dedo, desativa. A mesma coisa com o Cycle Collider. Então vamos salvar isso aqui e vamos testar para ver. Perceba que já apareceu aqui para mim a variável booleana isCutting, né? Porque eu deixei ela pública, então ela aparece aqui para a gente no Inspector. Agora eu vou testar para ver. Ó, a melancia já foi. Se eu clicar, ativo. Se eu soltar, desativa. Se eu clicar, ativa. Se eu soltar, desativa. Tá vendo? Ó? Aqui na direita, tanto a nossa variável quanto o Cycle Collider. Então, perfeito, ótimo. Tá funcionando a lógica de ativar e desativar o colisor, né? Pra gente não deixar ele ativo o tempo todo. Inclusive, ele pode iniciar aqui como false, né? Desativado mesmo, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse objeto siga o mouse enquanto tiver clicado, é claro, né? Porque quando a gente não clicar na cena, ele não tem que seguir o mouse, não faz sentido. Porque a lógica é que esse blade seja uma lâmina, e a lâmina só vai estar ativa quando você pressiona a tela ali do jogo, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é saber onde é que está a câmera. Então a gente tem que criar uma variável para ela e referenciar ela aqui no Start. Porque é através da câmera que a gente consegue saber a posição do mouse na cena. Então aqui em cima a gente pode criar uma variável chamada camera, que eu vou chamar de cam. E aqui no Start eu vou dizer o seguinte: cam recebe camera.man. Aqui a gente diz que a nossa variável cam, né, ela vai receber a câmera principal do jogo. Como a gente só tem uma câmera principal, que é essa main camera aqui na nossa hierarquia, ele vai receber obrigatoriamente essa câmera. Beleza. Aqui eu já disse quem é a câmera para o meu script, né? Agora o que a gente tem que fazer é criar aqui um outro método, certo? Vou criar aqui embaixo mesmo. A gente vai chamar de updateCut. É nesse método aqui que a gente vai fazer a lâmina seguir o nosso mouse. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um vector2, uma variável aqui local mesmo dentro desse método, chamado, sei lá, newPose. Vai receber can.screen_to_word_point, entre parênteses, input.mousePosition. Ah, Wendes, o que é isso que você fez aí? Bom, eu disse aqui ó, que o newPose, que é essa variável local que a gente criou do tipo vector2, vai receber a posição do mouse na cena, tá? Por que a gente escreveu desse jeito? Porque aqui eu digo que a câmera, né, ponto screen to world point, que é no caso a posição relativo ao mundo do jogo, certo? Porque a gente tem dois tipos de posições, ou é a posição local ou é a posição do mundo, tá? São duas coisas diferentes e eu quero aqui a posição do mundo. Aí a gente passa o mouse position para ele pegar a posição do mundo do mouse, tá? Então basicamente eu estou dizendo o seguinte: quando eu passar o mouse aqui, ó, ele vai retornar para mim através daquele vector2 a posição do mouse exatamente aonde ele está na cena, tá bom? Então vamos supor que aqui em cima, aqui no centro seja 0,0, que é o meio, tá? Ele vai passar ali pro meu newPose. Se eu puxar para cá, vamos supor que seja, sei lá, menos 50 no x e 0 no y. Ele vai passar isso ali para nossa variável. Então ele vai passar a posição do mouse aqui para nossa variável, tá? Aí a gente vai passar essa posição que ele pegou, né, que ele capturou do mouse, para o nosso rig. Rig.position recebe newPose. Isso aqui é uma coisa interessante porque nem todas as versões da Unity, na verdade a partir da 2017, se eu não me engano, vieram com o position no rigid body. Antigamente a gente não podia fazer isso aqui, agora pode, e ficou bem interessante. Que na verdade aqui a gente está dizendo que o rig.position, que no caso é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que a gente tem o
o info, né, no RigidBody, e a gente tem um position. Se a gente mexer o nosso objeto, olha lá, a posição é alterada. Então a gente está passando para o RigidBody a posição do mouse, tá bom? É isso. Agora a gente vai ter que fazer aqui o seguinte: vamos criar uma outra variável local do tipo float, vou chamar de velocity, que vai receber o new pos, que essa é a nossa posição, menos uma posição qualquer, por enquanto, tá? Vezes o time.deltaTime, ok? Só que aqui a gente tem um probleminha. Isso aqui tem que ser dentro de parêntese, certo? E tá, o new pos é um vector to. A gente tem que passar. Vamos criar aqui um vector to privado mesmo, um vector to que eu vou chamar de last pos. Seria a última posição. Eu vou passar ele aqui dentro. Last pos não é possível converter. Tá. Aqui é float, pessoal. Então a gente tem que converter essa lógica aqui do parêntese em um número cardinal, tá? Para isso a gente usa o ponto magnitude, tá? O magnitude ele retorna um float disso aqui, ó. É uma subtração de dois vector to, né? Ele subtrai um pelo outro e retorna um valor flutuante, tá bom? Esse magnitude serve justamente para isso. E desse resultado, aqui a gente multiplica pelo time.deltaTime, que é para a gente conseguir executar mais suavemente a movimentação da lâmina, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui uma lógica de ativar ou desativar o nosso Cycle Collider, dependendo aí da velocidade na qual a gente está arrastando o mouse. Porque entendo o seguinte: se eu simplesmente deixar aqui para funcionar todas as vezes que eu clicar na cena, já ativar o meu Cycle Collider, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, se eu passar o mouse devagarzinho, assim, se eu deixar o mouse parado, só que clicado na cena, e a fruta bater nele, a fruta vai ser cortada. E não é isso que eu quero. Eu quero que a fruta só seja cortada se eu arrastar o mouse rápido. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer como se fosse uma lâmina mesmo, né? Puxar o mouse de um lado para o outro bem rápido. E aí sim, se eu puxar ele rápido, se eu arrastar ele rápido na cena, ativa o corte. Que no caso é só ativar ou desativar esse Cycle Collider, né? Porque se ele não tiver ativado, ele não vai bater na fruta. Então, como é que a gente faz para checar isso? É só fazer um if, tá? Que é if velocity, que é essa velocidade, tá bom? Aqui a gente está checando a velocidade da movimentação. Nesse if for maior do que aí aqui se a gente tem que pôr um valor que eu não sei ainda. Mas vamos botar aqui um valor muito pequeno, 0.1, por exemplo. Tá? 0.1, aí a gente ativa o Cycle Collider. E caso não seja essa velocidade, a gente simplesmente desativa. Simples assim. Beleza? E aí, deixa eu ver, tá faltando alguma coisa aqui, a gente tem que... tá, o last pos ele tem que receber a última posição do mouse na cena, tá bom? Isso aqui é pra gente saber aonde o mouse parou. Aliás, o mouse não, aonde o objeto blade parou. Então, se eu simplesmente soltar ele aqui na cena, eu sei onde é que ele vai estar, tá? Mesmo que eu não tenha clicado. Por exemplo, se eu clicar aqui e soltar o mouse, ele vai ficar parado aqui o tempo todo. E é isso que a gente faz com aquela linha. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver. Tá. Aqui no start ainda está faltando uma coisa. A gente tem que colocar aqui que o last pos ele recebe o can.screen to world point input mouse position. Tá? Okay. Ou seja, assim que eu clico ali na cena, o last pos, que é a última posição do
do nosso objeto, ele vai receber obrigatoriamente a posição do mouse, assim que eu clicar, tá bom? Aí, a partir do momento em que eu solto, o que eu arrasto, né, no caso, aí ele executa essa lógica aqui, tá bom? Quando eu arrasto o mouse. Agora tá faltando eu chamar isso aqui, ó. Senão não vai funcionar, né? Se eu não chamar no update o método update cut, aí ele não executa nunca. A gente criou aqui, né? A gente criou aqui uma variável pública do tipo bool e a gente vai checar exatamente isso. If is cutting for true, update cut. Tá? Ah, Wenis, por que você colocou dentro de um if? Porque senão, se eu colocar só isso aqui, update cut, ele vai executar isso aqui o tempo todo, vai dar bug, tá? Não vai funcionar. Então eu tenho que checar para ele executar o update cut somente quando eu pressiono ali na tela, tá bom? Vamos salvar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos testar aqui para ver. Bora rodar aqui para ver. Lembrando que a blade, né, a lâmina, ela tem que seguir o meu mouse aqui na posição. Vamos lá. Cliquei aqui e arrastei. Olha lá, olha só que legal. Ali na minha... Repare aqui na esquerda, ó, na cena. Tá vendo? Então, a lâmina, ela segue o meu mouse, né? Só que tá com bug ali, ó. Ah, não tá com bug não, perdão. Olha só, perceba o seguinte, quando eu arrasto, clique e arrasto, olha aqui no meu Cycle Collider aqui no cantinho. Ele não é ativado, ele fica desativado o tempo todo. Só que aí, para eu ativar ele, lembra que a gente colocou a lógica da velocidade? Então, para eu ativar ele, eu tenho que mexer rápido, ó. Ainda não foi o suficiente. Mais rápido, não foi. Mais rápido, ó. Agora foi. Só que eu tive que ir muito rápido, ó. Tá vendo? Tô tendo que mover muito rápido para ele ativar. Tá muito rápido. O valor tá muito alto lá que a gente colocou. Vamos mudar aquilo ali. Então a gente vai fazer o seguinte. Foi esse o valor aqui, ó. 0.1. Na verdade, a gente pode transformar isso aqui numa variável, né? Pra gente não ficar mexendo no script o tempo todo. A gente pode criar um float, né? Min velocity cut, sei lá. E aí a gente passa isso aqui. Pronto, tá? Agora é só a gente mexer aqui no próprio inspector, já alterar diretamente. E detalhe, lembra que a gente testou com 0.1. Ficou muito alto o valor, a velocidade tinha que ser muito rápida, né? Então eu vou mudar isso aqui. Vou colocar... Ah não, eu deixei privado. Deixei privado, calma aí. Cadê? Aí a gente não consegue ver nunca ali, né? Pronto. Beleza, tá aqui, min velocity cut, vamos botar 0,1, a gente viu que não funciona, então vou botar 0.01. 4 não, 1. Vamos ver se melhora um pouco aqui a velocidade. Lembrando que do jeito que tava muito rápido para cortar, né? Ó, já melhorou bastante, ó. Tá vendo? Só que eu ainda tô achando meio rápido, ó. Ó, melhorou. Só que ainda tô achando que não tá legal. Eu vou diminuir ainda mais. Vou botar 0.01. Que eu quero que corta quando eu... Assim, quando eu movo o mouse não tão rápido e não tão devagar, entendeu? Ó. Ah, agora sim. E detalhe, perceba aqui, olha lá o Cycle Collider, tá vendo? Ele sendo ativado. Quando eu clico, ó, ele não é ativado, mas quando eu clico e arrasto na velocidade que a gente colocou ali mínima, ele é ativado, tá? Eu acho que essa velocidade aqui tá legal, tá interessante. Beleza, pessoal? Então, para essa aula não ficar muito grande, eu vou estar finalizando ela agora. E aí, na próxima aula, a gente vai colocar o último detalhe da nossa lâmina, que é o efeitozinho de corte, né? Quando a gente arrasta o mouse, sai um efeitozinho de corte, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado. Já deixa o like e até a próxima.